transforma essa economia. É isso aí, Márcio. E aí que entra o próximo desafio, fazer esse capital se traduzir em mudança concreta, em energia limpa, em empregos verdes e uma indústria mais inovadora e inclusiva. Se o financiamento é o novo combustível, a transição justa e verde é o caminho. Agora vamos entender como o Brasil pode acelerar essa mudança. E para o nosso terceiro painel, o título é Acelerando a Transição Justa, Soluções Energéticas e a Indústria do Futuro. Convido para ele aqui, para vir aqui ao palco conosco, o Tomás Manzano, CEO da Copersucar. Boa noite, Tomás. Obrigado mais uma vez, por favor. Tomás, vai ser aqui, ó. Júlia Cruz, secretária nacional de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MIDIC. Júlia, boa noite. João Irineu Medeiros, VP de Assuntos Regulatórios da Estelantes. E o Ben Beckwell, CEO global da Wind Energy Council e presidente da Global Renewables Alliance. Não querem que você participe. João Irineu, por favor, aqui. Desculpa, Tomás. Desculpa, e o nosso deputado Arnaldo Jardim, conosco também. Eu ia deixar para o keynote speech no final. Boa noite. Isso. Por favor, vamos sentando. Eu começo aqui fazendo acho que um meia-culpa no nosso debate, porque logo na abertura eu falei os parceiros que nós tínhamos aqui no nosso CNN Talks, e eu pulei simplesmente a participação da Stellantis. E peço muitas desculpas a João Irineu, por favor, por ter pulado. Como é importante parcerias. A gente tem discutido isso aqui, todos os painéis, o que a gente mais ouviu foi mutirão, participação, conjunto, e eu peço desculpas por ter feito esse esquecimento. Deixa eu começar com o Tomás Manzano, que é CEO da Copersucar. É muito interessante a história da Copersucar. Nasceu produzindo açúcar, mas hoje ampliou, sendo líder de diversidade em formas de geração de energia. E a gente começa falando um pouco de uma possibilidade de ampliação do blend de etanol na gasolina. E aí eu pergunto a você, Tomás, quais são os principais desafios para consolidar uma transição energética em larga escala? Fazer com que tenhamos esse nosso etanol, que é um símbolo brasileiro e tem que ser cada vez mais reconhecido no mundo, e acho que a COP30 vai ser uma plataforma para isso. Como é que vocês trabalham essa possibilidade, essa ideia? Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Márcio, boa noite, Patrícia, meus colegas panelistas aqui, tão especiais, toda a audiência que nos assiste. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje contribuindo com essa discussão tão importante, né, para a COP, para o Brasil e para o mundo. Márcio, o Brasil é um sucesso comprovado de 50 anos de história com o desenvolvimento da sua matriz energética com o etanol. Isso precisa ser mais divulgado, nós precisamos ser mais vocais numa solução que está pronta, tem escala e pode ser implementada de imediato para o além Brasil. O modelo brasileiro de mistura do etanol anidro na gasolina, hoje a gente tem uma mistura de 30%, já temos indicação pelo nosso combustível do futuro para caminhar para 35%, é um modelo mais efetivo de redução das emissões, aproveitando toda a infraestrutura que já existe. Os postos de gasolina já estão aí, os veículos já estão aí, a logística de distribuição já está aí, o produtor tem know-how, tecnologia, os instrumentos financeiros são desenvolvidos e maduros, e a gente pode replicar este modelo para outras geografias. Um exemplo mais recente é a Índia. A Índia, num prazo muito curto de tempo, em 4, 5 anos, saiu de um modelo que não utilizava etanol para um modelo já de 20% de blend na sua gasolina. O Japão trilha o mesmo caminho. O Japão tem uma agenda para incrementar a sua mistura para 10% e depois para 20%. Indonésia já estabeleceu na sua legislação 5%. E, então, este potencial é um potencial que a gente precisa divulgar, propagar, porque é uma solução economicamente viável, faz sentido e de aplicação muito rápida.
É bom, e pegando um pouco esse exemplo e levando para a indústria como um todo, Júlia, eu tenho a honra de poder estar acompanhando o trabalho tecnicamente ali com vocês há algum tempo. A gente sabe que o Brasil conseguiu garantir 1,4 bilhão de reais de fundos internacionais para desenvolver a descarbonização na indústria, além de ter assinado recentemente o acordo com a Schneider Electric. Eu também tenho o spoiler ali, o privilégio de acompanhar o Industry Transition Accelerator, que só aqueles projetos são 17 bilhões no agrupamento de projetos que contribuem para a descarbonização da economia. Quais são os projetos prioritários e como que a COP30 vai ser utilizada para acelerar a implementação desses projetos? Obrigada, Patrícia. É um prazer estar com você novamente. Márcio, também é um prazer estar com você, assim Obrigado. Como todos os demais painelistas. Bom, a gente, quando pensa em projetos prioritários, de como implementar esse financiamento que você mencionou, a gente está sempre pensando em como transformar esses recursos em impacto mensurável. E aí, algo que foi falado mais cedo aqui, que é muito relevante, é que, para nós, pensar a descarbonização, pensar a transição energética, não é só um projeto ambiental, embora a parte ambiental seja muito relevante. A gente está pensando num projeto de desenvolvimento, o que significa que a gente está transicionando, sim, para uma indústria mais verde, mas também para uma indústria mais inclusiva, porque é impossível fazer uma coisa sem a outra. Então, a gente está transformando esses recursos que estão sendo mobilizados em impactos mensuráveis para a sustentabilidade e para a redução da desigualdade. Como? Que tipo de impactos? A gente está falando de emissões evitadas, a gente está falando de tecnologia desenvolvida, a gente está falando de emprego e renda. E isso se reflete em prioridades tanto de curto quanto de médio prazo. Se você está pensando em curto, aí você tem toda a razão, Patrícia. São os projetos que estão no ITA ou que também estão na BIP, que é a plataforma do BNDES para investimentos sustentáveis, e que estão em uma série de outros aceleradores de projetos e facilitadores de financiamento, que são projetos piloto, mas que visam focar nas indústrias mais carbono-intensivas, aquelas que emitem mais carbono, estou falando aí de cimento, vidro, plástico, químicos, e mostrar por meio de projetos piloto que é possível descarbonizar com competitividade. Então, essa é uma prioridade de curto prazo. Outra é usar o dinheiro que já existe para catalisar financiamento. E aí a gente está falando de abaixar o risco, que é algo mais tradicional, mas também de financiamento com condicionalidade verde, que é aquele que vai atrelar o prazo do financiamento e o valor da taxa de juros à quantidade de emissões reduzidas. E um outro instrumento de curto prazo são compras públicas. Quando a gente usa o poder de compra do Estado para favorecer aqueles produtos que emitem menos gases, que trazem maior sustentabilidade, maior inclusão social, a gente também tem nas mãos um instrumento muito poderoso. E quando a gente fala de médio e longo, então, esses são de curtos que a gente já está implementando agora. Quando a gente fala de médio e longo, aí eu estou falando de algo muito mais complexo. Eu estou falando de transicionar para uma economia brasileira baseada em uma indústria que cresce cada vez mais, mas também que agrega valor a partir do Brasil, que a gente consegue adensar as cadeias produtivas da biodiversidade, como a gente vinha falando, dos bionegócios, que agrega valor aqui. E por que isso é importante para o mundo, já que a gente está falando de COP? Porque o Brasil tem energia limpa. O Brasil tem energia limpa. A gente está falando de uma matriz que, dependendo do ano, chega a quase 90% da matriz elétrica de energia renovável. Então, fazer produção industrial no Brasil faz muito sentido para o mundo. E, além disso, tem uma situação de segurança que, num contexto geopolítico cada vez mais instável, ter a produção perto da fonte de energia é super relevante, não só para o Brasil, mas, novamente, para a comunidade internacional. Então, essa é uma coisa, cadeias complexas com fontes renováveis. A outra coisa é o mercado de carbono. A gente aprovou a lei do mercado de carbono, e o mercado de carbono, quando estiver devidamente regulamentado e implementado, é um instrumento poderosíssimo e que vai transformar a transição energética em algo praticamente inevitável, porque você vai ter exigências de que as empresas contribuam efetivamente para a transição energética. E, por fim, inovação.
não dá para a gente pensar em desenvolvimento verde e inclusivo sem a gente ter uma conexão da pesquisa com a indústria e com a capacitação técnica para que os empregos verdes que a gente está gerando estejam à disposição de toda a população brasileira. É muito interessante que a Júlia fala das potencialidades brasileiras e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na evolução disso. E eu volto para o etanol para falar com o João Irineu. Seguindo nessa trilha do etanol e nesses avanços, eu sou do tempo, quando a gente ia ligar o carro a álcool, a gente tinha que puxar o afogador, demorava a pegar, se fosse no inverno, então, você tinha que acordar meia hora mais cedo para ir ficar fazendo lá Isso acabou. E é impressionante como a indústria é responsável por isso, nessa evolução que nós vimos. Pergunta o que a Stellantis está fazendo nesse quadro evolutivo e como pode ajudar a levar essa nossa riqueza para fora, nessa potência também que é a empresa. Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Paulo, Márcio, Patrícia, Tomás, secretária, deputado e Beckwell. Prazer em conhecê-los. Motivo de grande honra estar aqui para poder debater um tema tão importante. É o principal desafio da indústria automotiva mundial. E lembrando que a indústria automotiva tem uma cadeia muito extensa, que começa lá na mineração, na retirada de recursos naturais para a fabricação de matérias-primas, depois fabricação dos 4.000 componentes que compõem um carro. O cliente compra o carro, circula 250 mil quilômetros aqui no Brasil, mediamente, com o carro. Ele passa na mão de vários donos, depois ele tem o fim de vida. Precisa ser reciclado, né? Então, durante todo esse ciclo de vida, o etanol surge aqui no Brasil como um diferencial competitivo fundamental, comparando com o resto do mundo. Primeiro, porque ele é baixo carbono, ele é renovável, ou seja, o CO2 produzido pela queima do etanol, ele é capturado pela plantação da cana-de-açúcar, que leva um ano para crescer, e vai ser usada para fabricar o etanol do ano que vem, que vai ser usado do ano que vem. Segundo elemento aí para ajudar também no discurso do Tomás, que é o seguinte: nós vendemos hoje 30% de etanol, 70% de gasolina. Estou falando de veículos leves, de passeio, comerciais leves, né? Que é a nossa área de atuação. 30% vendido de etanol e 70% de gasolina aproximadamente. Esse 30% de etanol faz com que 30% da frota circulante, são mais de 40 milhões de carros circulando, enquanto nós estamos aqui debatendo, são baixo carbono. É como se eu tivesse 30% de veículos 100% elétrico rodando. Qual é a frota no mundo hoje que tem esse diferencial aí de 30% de carros? Talvez a Noruega, tá certo? Então, ou seja, esse é um primeiro diferencial, o etanol. Nasceu como segurança energética lá atrás, mas hoje se torna um asset importante na descarbonização, porque ele está presente na frota circulante. Passou por muitos desenvolvimentos, é verdade. Ele hoje não tem mais o tanquinho de gasolina para partida frio, não tem afogador, não tem nada disso. Ele hoje é todo automático, graças à indústria automotiva brasileira, desenvolvimento local, engenharia brasileira, né? E segundo ponto, a gente também não pode abrir mão da evolução da eletrificação nos motores a combustão. É inegável que o motor elétrico ele é mais eficiente que o motor a combustão. Mas pelo fato da gente ter o etanol e combinar diferentes níveis de eletrificação, eu falo assim, nós não dependemos de uma única tecnologia, como outras regiões hoje dependem. Depende do carro 100% elétrico para descarbonizar. Só que ao depender de um carro 100% elétrico para descarbonizar, uma frota leva 20 anos, 15, 20 anos para ser renovada. Significa que ao começar a reposição com veículos 100% elétricos, vai levar 20 anos para poder. E nós não precisamos disso por causa do etanol. Podemos fazer esse trabalho de eletrificação de uma forma gradual. E aí a gente entra no discurso que eu acho que a secretária estava colocando, de fazer uma transição equilibrada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e principalmente social. Nós não precisamos de mudanças disruptivas no setor automotivo para fazer a descarbonização acontecer. Bom, levando isso em consideração, o que nós estamos fazendo? Investimento de 32 bilhões de reais aprovados, anos de 25 até 31. Lançamos o primeiro veículo híbrido, os dois primeiros modelos híbridos, o Pulse Fastback, o ano passado. E nós estamos espalmando em todo o portfólio de produto, a gente tem 30% do mercado. Então, a responsabilidade nossa, a descarbonização aumenta. Nós temos veículos do segmento A,
segmento B, segmento C, até os veículos premium, tanto na linha de veículo de passeio quanto comerciais leves. Então, nós precisamos espalmar nesse portfólio de produto diferentes níveis de tecnologia de hibridização que sejam compatíveis com a realidade do mercado brasileiro. Então, o carro do segmento A, uma tecnologia de custo mais acessível. Segmento B, eu vou aumentando o custo, mas vou entregando também mais redução de consumo. Porque à medida que a hibridização vai se tornando mais pesada, ela te dá mais redução de consumo. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo de agora até 2030, porque a gente sabe que até 2030 as principais consultorias já mostraram os números, 50% dos veículos novos vendidos em 2030 vão ter algum tipo de eletrificação. Da eletrificação de entrada, a média, até a mais cara, mas vão ter eletrificação. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. E o desafio é localizar isso. É trazer a produção dessa eletrificação dos motores elétricos, das baterias, dos inversores, das centrais eletrônicas para o Brasil. E gerar valor aqui com alto know-how. Esse é o desafio que a gente tem pela frente nesse momento. Desafio e oportunidade, né? Como todo desafio, grandes oportunidades. Deputado Arnaldo Jardim, boa noite. Nós ouvimos aqui do João Irineu exatamente, acho que gostei muito do termo transição equilibrada. O senhor hoje é presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e tem destacado muito, sido responsável pela articulação de muitos dos projetos fundamentais para o desenvolvimento dessas oportunidades que estão sendo trazidas aqui. O senhor também tem dito que a transição para energias renováveis exigirá um aumento significativo na demanda por insumos minerais até 2040, e acho que isso foi mencionado de algumas formas. Mas como o senhor avalia, na prática, a necessidade de uma política nacional que garanta que esse crescimento seja sustentável e compatível com os objetivos do Acordo de Paris? Muito obrigado, Patrícia. Uma alegria imensa estar com você, com o Márcio, Tomás, Júlia, o João Irineu, o nosso bem que aqui está. Eu não tenho como não agradecer inicialmente, me permitam vocês, a CNN. Vocês estão terminando rodadas, eu tive o privilégio de participar em alguns momentos, e eu acho que, sem nenhum favor, é o órgão de comunicação que vai fazer a contribuição mais substantiva nessa preparação, e eu tenho certeza que a cobertura de vocês será também um sucesso. Quero cumprimentar o João Vitor Xavier, CEO da CNN aqui, e até por uma questão de deferência ao sempre senador Romero Jucá, que aqui está, e ao líder Alex Manente, que está aqui, acho que a pergunta da Patrícia me deu a oportunidade de fazer um balanço muito rápido sobre como o parlamento tem acompanhado essa questão. Ela perguntou sobre alguns pontos e realmente nós conseguimos produzir muito recentemente, primeiro, o marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono. Quando nós começamos esse debate, que foi relativamente recente, nós tínhamos como contraponto o Chile, onde se anunciavam alguns projetos lá no Chile. Hoje nós temos um marco que se tornou referência e o volume de projetos já anunciados aqui é significativamente maior. O Tomás falou da adição do etanol. Mas é lógico que o combustível do futuro, por nós aprovado, estabeleceu também metas para o biodiesel, e isso já era uma tradição, mas acresceu, Márcio. E isso faz com que não só a nossa matriz energética renovável seja um motivo de orgulho, como disse a Júlia, mas a nossa matriz de biocombustível é sem paralelo no mundo. Porque nós acrescentamos agora o biometano, acrescentamos o combustível sustentável de aviação, mas não só em números, metas que são ousadas, mas tem dois conceitos fundamentais. É o mais avançado no mundo, quando nós definimos que nós mediremos a pegada de carbono do Brasil do berço ao túmulo. É a mais ousada concepção que tem, é a mais abrangente, é profundo bem, sabe disso, ele que tem uma visão de todo mundo com a responsabilidade que ele tem, e isso eu acho que é muito relevante. Mencionar, me permitam, mais dois instrumentos, que foram as debêntures de infraestruturas e o PATEM, que incorporaram esse conceito. E agora, no caso do biometano, com o Segob, que é um título de certificação pela descarbonização, está aqui o doutor Roberto Holanda, diretor executivo da Bioenergia Brasil, participando aqui, nos acompanhando, e nós temos a consolidação do CBIOS,
Roberto Campos Neto, num debate que nós fizemos na frente da Economia Verde, disse, e ele tem um conhecimento que eu acho muito respeitável, que isso é o certificado ou a moeda verde mais sofisticada, talvez, do mundo. Porque nós medimos com o Renova Calc profundamente. Quando você pega uma usina de biodiesel ou de etanol no Brasil, uma a uma tem um fator de conversão própria. O que leva em conta isso? Leva em conta a prática agrícola, leva em conta a eficiência industrial, leva em conta até o sistema de transportes. E aqueles que são menor pegada de carbono têm uma gradação, um reconhecimento maior num volume de emissão de CBIOS. Então, eu menciono tudo isso para concluir com uma coisa aqui que acho muito relevante. Nós estamos nos preparando para nos apresentar na COP. O Brasil ao mundo. O Brasil que muitas vezes é visto como algoz ambiental, e nós estamos com essa carga negativa, nós vamos ter que enfrentá-la, né? Eu acho que quando nós aprovamos essas políticas recentes, elas tiveram também um outro dom, que nós precisamos frisar. Num tempo de tanta polarização, como nós estamos vendo, um debate político, Patrícia, você que sempre busca convergência, tá certo? Num momento em que a divergência se ressalta, em que as pessoas buscam a diferença, nós conseguimos aprovar esse projeto no parlamento com mais de 480 votos, de 513. Ou seja, isso dá uma garantia de que não será uma política de governo, será uma política de Estado. Acho que nós estamos encontrando uma vertente para afirmar um projeto de desenvolvimento nacional do Brasil. O Brasil, há muito tempo, não tem um eixo condutor. Nós temos feito políticas localizadas aqui e acolá. Qual é a marca do Brasil? Nós não vamos ser, o Riedel disse há pouco, o nosso governador do Mato Grosso, eu não queria uma fábrica de helicóptero. Ele está fazendo outras questões. O Brasil é o quê? Nas energias renováveis, daqui o bem. O orgulho que nós temos de como avançou a solar, ele vai falar sobre a eólica. Hoje nós passamos a tarde na 1304, onde nós temos que introduzir o critério de armazenamento para que as renováveis possam ter estabilidade e continuar a se desenvolver. Ou seja, eu acho que nós temos um cartão de visita formidáveis para nos apresentar na COP. E ao final, podemos dizer que ao invés de algoz, nós queremos ser vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono. Muito bem, muito bom ver o nosso parlamento pensando em ideias assim, percebendo as nossas potencialidades e tocando isso para frente. E nos traz importantes informações do deputado. Agora o Ben também vai trazer dados importantes. Numa entrevista recente, ele destacou a necessidade de instalar cerca de 100 gigawatts de energia eólica anualmente para atingir as metas anuais do IPCC. No entanto, o setor registrou um aumento de apenas 55 gigawatts no ano passado. Eu pergunto para você, Ben, quais são os principais obstáculos, e até mesmo obstáculos regulatórios também e políticos, que impedem o crescimento da energia eólica. Agradecendo muito sua presença também. Boa noite. Bom, boa noite a todas. Márcio, Patrícia, agradeço muito a parceria com o CNN, que já bastante tempo estamos trabalhando com vocês. É um prazer, um orgulho estar aqui. Tomás, Júlia, João, o querido deputado Jardim, que tem trabalhado tanto de apoiar as renováveis, de promover a industrialização verde. Estivemos juntos em Baku ano passado na COP em Azerbaijão. Agradeço também a todas as autoridades aqui presentes, Mariana Espécie, aqui do Ministério de Minas e Energias, que está sentada aí. Realmente um prazer estar aqui. Olha, Márcio, em realidade a necessidade é maior ainda. Vocês recordam que na COP de Baku, de Dubai, a gente acordou, os países acordaram em triplicar as renováveis, né, e duplicar a eficiência energética. Isso implica mais ou menos 11 terawatts de energia renovável em 2030, né? E estamos em um caminho de aceleração. Agora, o relatório que apresentamos ontem na pré-COP mostrou quase 600 gigawatts do ano passado, né?
E esse ano vai ser uma aceleração maior. A gente acha que podemos chegar a umas 800 gigawatts. E, em grande parte, é solar, que está crescendo mais forte que qualquer outra tecnologia, eólica, e depois hidrogênio verde, hidroelétrica e armazenamento também, né? A gente está num caminho mais ou menos duplicar nesse momento. A gente quer estar na triplicar. Vai ter um ministerial, provavelmente, de triplicar na COP em Belém. Mas o que me dá optimismo é que tem essa lacuna ainda entre onde a gente tem que estar, onde a gente está, mas essa lacuna está ficando menor, né? Se você vai à curva, a gente ia ficar faltando mais ou menos 1,49 terawatts em 2030, agora só vamos faltar 0,9, né? E cada ano que a gente acelera, a gente vai reduzindo essa lacuna, né? E isso é importante, porque tem ciência atrás disso. São números grandes, mas não são números arbitrários, né? Esse foi basicamente tomar a meta de 1,5 graus, ver o que foi necessário para descarbonizar o setor energético, e aí eles vêm com esses números, né, de triplicar os renováveis. Agora, quais são os desafios? Basicamente, é planificação, que muitas vezes não existe uma planificação adequada. Questões como permissos, que parecem uma coisa meio entediada, mas a cola de projetos no mundo inteiro é enorme. E em quase todos os países do mundo, muitos países, é 5 vezes ou 6 vezes fazer a planificação que realmente construir o projeto, né? É muito mais tempo em burocracia que realmente fazer. E depois é financiamento, sobretudo em países em desenvolvimento, né? Ainda tem uma concentração nos grandes centros, né? Que é China, Europa, Estados Unidos, Índia, Brasil, tem uma concentração das renováveis. Ontem o comissionador de energia do clima da Europa, ele falou no evento que Amsterdã tem mais painéis solares que a África. Que realmente a gente tem que reverter essa situação, né? Então, esses são principalmente os desafios. E hedges, né? Que estamos, inclusive, vendo em Brasil, que investiu muito em hedges, sigue investindo muito, mas ainda não é suficiente para acompanhar o avanço das renováveis. Né? E isso em toda parte, não é só o Brasil, em Inglaterra também estamos correndo atrás para fazer hedges, para acompanhar o crescimento da eólica offshore, por exemplo, e em quase todos os países. Eu acho que o COP, eu fiquei muito contente que o Brasil foi o anfitrião da COP esse ano, uma grande oportunidade. Alguém falou que é uma vitrine importantíssima para o Brasil, para mostrar para o mundo as soluções que o resto do mundo pode adoptar. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas também essa de que o COP da implementação, eu acho que é muito certo. A gente tem tratados, a gente tem metas, mas a gente tem que implementar e trabalhar juntos para essa implementação, né? Muito obrigado. Bom, muito bom. Excelente. Eu vi aqui pelo tempo, a gente tinha bastante pergunta para vocês, mas eu estou pensando, a gente faz o seguinte, talvez amarre para uma pergunta final, para vocês poderem ter a chance de trazer um pouco da mensagem de vocês, das oportunidades que a gente tem, bem práticas, e pegando o teu último gancho agora, bem que eu acho que COP30 aqui, como é que a gente vai capturar essas oportunidades? E no teu caso, se pudesse falar um pouquinho do AEMO também, porque está na hora, né? A gente está fazendo a discussão e vai ser tão importante para a gente poder acessar os mercados internacionais e espero que a COP30 seja uma grande oportunidade concreta. Podemos começar com você, Tomás? Podemos sim. Eu vou comentar rapidinho sobre esse assunto do combustível de navegação, né? Que é essa questão da IMO que você trouxe. E é muito oportuno, né, este momento que a gente está vivendo. Como a gente comentou, o Brasil tem um arcabouço de instrumentos muito amarrados de regulação, mensuração de carbono, como o Arnaldo comentou, em todo o ciclo de vida, e um conjunto, um portfólio de produtos de baixíssima intensidade de carbono. Nessa agenda de descarbonização, o etanol, por ter uma densidade energética muito alta,
um alto poder de octanagem e uma baixíssima intensidade de carbono, tem sido estudado e analisado para outras aplicações em setores de difícil descarbonização, ou chamados setores hard to abate, principalmente indústria de navegação e aviação, combustível de navegação e combustível de navegação. No combustível de navegação, especificamente, uma nova legislação está sendo discutida, inclusive, esta semana, para aprovação, que cria um mecanismo de incentivo à utilização de combustíveis renováveis e de desincentivos à utilização de combustíveis fósseis. Isso, se aprovado da forma que está proposto, traz uma condição muito relevante para o etanol brasileiro, como uma solução que pode ser adotada de forma mais imediata e que, ao longo de todo o horizonte até 2040 desses compromissos de redução de carbono, se enquadra nesta regra sem nenhuma penalidade. Isso passa por uma questão de aplicação do combustível na motorização dos navios. Isso já foi vencido há 15 anos, né? A gente começou a discutir isso mais recentemente, mas há 15 anos se desenvolve motores alternativos para transporte marítimo e existe hoje uma motorização desenvolvida a princípio para operar com metanol que pode ser utilizada para o etanol, inclusive o etanol tem um índice de eficiência melhor de rendimento, e existem também adaptações nos motores atuais para rodar com bicombustíveis. Ele pode queimar tanto o combustível fóssil quanto o etanol. O navio não vai ter que ter o tanquinho de gasolina? Ele vai ter 2 tanques de combustíveis e aí ele vai queimar os 2 combustíveis. Então, esse é um mercado enorme. O mercado de navegação hoje consome aí cerca de 300 milhões de litros de combustível. Só a título de grandeza, se 10% dessa frota for abastecido com etanol, é maior do que toda a produção que o Brasil tem hoje, né, de etanol. Então, é uma oportunidade muito relevante para o Brasil e para ser, né, divulgada e trabalhada para essa implementação no curto prazo. Júlia, a gente vai ter o que mostrar de bonito para essas pessoas que virão aqui à COP30, digo do ponto de vista até de regulação mesmo? É bom que o Tomás já levantou a bola aí, Júlia, porque agora a gente só tem que capturar esse mercado internacional. Estamos com o olho em Brasília e em Londres, né? Com as negociações da IMO. Exatamente. Teremos muito de regulação para mostrar, mas acho que teremos muito de implementação também. Ótimo. E já se falou muito do símbolo que é ter essa COP na Amazônia, né? Porque é importante que o mundo veja os impactos da mudança climática lá, os impactos da desigualdade, mas é importante que veja também as soluções. E aí eu estou pensando muito em bioeconomia. A gente fez no governo agora a consulta pública do Plano Nacional de Bioeconomia e para a última parte dessa consulta eu estive em Manaus, no Centro de Bionegócios da Amazônia. O CBA, que é a sigla desse centro, é um grande exemplo de como é que a gente consegue usar a biodiversidade de forma a gerar competitividade e a gerar renda com benefício ambiental. Então, eu não quero me estender muito, porque eu sei que a gente já esgotou nosso tempo, mas eu acho importante trazer esse exemplo, porque em regiões muito empobrecidas, é importante que a gente dê para a população uma alternativa de desenvolvimento, porque senão fatalmente vai cair em atividades predatórias. E aí pode ser desmatamento ilegal, pode ser garimpo ilegal, mas a gente pode estar falando também de tráfico de drogas. A Amazônia ali é rota importante internacional de tráfico de drogas. Quando a gente cria alternativas de desenvolvimento por meio de biotecnologia, por meio do patrimônio genético, por meio da inovação, a gente também fornece uma forma de contrabalancear essas outras economias prejudiciais para o meio ambiente, prejudiciais para o Brasil e prejudiciais para o mundo. E aí, só voltando para o começo da minha fala, né, quais soluções, então, que a gente já consegue mostrar? Você estava falando muito, Tomás, da questão dos biocombustíveis. Os biocombustíveis são interessantes não só porque o Brasil tem uma tradição muito grande nessa área, mas porque eles têm uma capacidade de desconcentração de renda regional e em termos de tamanho dos empreendimentos. Por quê?
Porque quando você está falando de geração de energia, você sempre pensa em polos petroquímicos, grandes hidrelétricas. Nada disso é necessariamente verdade quando você está falando de biocombustíveis. Hoje a gente já tem tecnologia que põe dentro de um container uma microbiorefinaria e que aí seja um pequeno produtor de agro, seja um produtor de uma cadeia da biodiversidade, como por exemplo um produtor de castanha, do açaí, pode usar os resíduos da produção dele para produzir produtos químicos e para produzir combustível. Então, com política pública que permite que essa tecnologia chegue no produtor, o bio tem um grande potencial de desconcentração regional e de desconcentração de renda. Tá bom. Então, esse é só um exemplo. Obrigada. Sei que a gente acabou o tempo, mas queria deixar essa mensagem que essas soluções já existem e a gente pode mostrar para o mundo. Obrigada, Júlia. E, João, sua expectativa para a COP30? Oportunidade assim única para a gente mostrar para o mundo o que a gente faz, né? A gente deu o exemplo aqui do etanol, deu o exemplo de fazer uma transição equilibrada do ponto de vista ambiental, econômico e social, principalmente. Uhum. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Marco regulatório da eficiência energética dos automóveis, de redução de CO2 dos automóveis, que vem acontecendo desde 2017 com o programa Inovar. Programa de 5 anos. Segundo programa, Rota 2030, começou em 2022. Verdade. Está em vigor agora, termina em 2026, mas já está aprovado o programa Mover, como disse o deputado, já com conceitos novos que nós aprendemos ao longo do tempo. Berço ao túmulo, né? Nós vamos avaliar o carro do berço ao túmulo. Então, nós temos metas que nós cumprimos em 2017, metas que a gente cumpriu em 2022 com Rota 2030 e metas que nós vamos cumprir em 27, a partir de 27. Perfazendo um total de 35% de redução de CO2 e melhoria de eficiência energética dos veículos leves e comerciais leves. Olha, para um país em desenvolvimento, 35% de redução em 10 anos, pode procurar para ver se vai encontrar algum parecido com o nosso. Não vai encontrar. Então, esse é um outro exemplo que a gente precisa verbalizar. A gente precisa colocar, fatiar o desafio e transformar o desafio, como a Patrícia disse, em grandes oportunidades. Então, de novo, a gente tem mais um elemento para poder publicar, falar, discutir e debater. Muito bom. Deputado e Ben, rapidamente, a expectativa de vocês para a COP? Tem que ser bem rápido mesmo. Além de expectativa, eu vou propor uma pauta que concentre a nossa ação. Eu acho que deveria ser, conversei com o embaixador André Corrêa do Lago sobre isso, viabilizar parâmetros internacionais para a negociação do crédito de carbono. Crédito de carbono é a forma de monetizar todas as questões, é a forma de aferir todos os componentes. Nós já temos uma legislação, alguns países têm, e precisa ter uma legislação internacional para que isso seja transacionado. Acho que a nossa concentração deveria ser disso, tirar isso da COP. E Ben, apesar de Donald Trump, a energia eólica pode brilhar. Olha, muita desinformação, muitas mensagens falsas, muita informação falsa, muito barulho político. É importante que o mundo mostre que é unido e que estamos unidos com o progresso, com as metas de clima, metas de energia, uma sociedade mais justa. É tão importante esse momento para o mundo que mostramos. E que país melhor que o Brasil para mostrar essa unidade, né? É um país que está querido no mundo inteiro. Então, é uma grande oportunidade e vamos aproveitar. Eu estou seguro. É isso aí, despolitizar nosso futuro verde, né? Buscar as convergências. Muito obrigada, Ben. Obrigado a todos também. Terminamos assim o nosso terceiro painel. Vamos agora para o quarto e último painel. Muito obrigado. Muito bom. A foto. Foi ótimo mais uma vez. Obrigado. Adorei. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Obrigado, deputado. Parabéns aí. Obrigado, né? Obrigada. Parabéns. Tem foto ali, Patrícia? Aqui é eficiência. A gente faz Muito bom, foto, obrigado. lê, Nos vemos em anuncia o Belém. nosso painel. Por favor, Patrícia. Vamos lá. Painel